Vamos começar a discussão aqui sobre o bendito Special Situations, porque é um tema novo aqui na nossa bancada. É, Aqui no Brasil é um tema incipiente, né? Ainda não está começando, digamos assim. Lá fora já é o contrário, já é bem estabelecido. Bom, todos vocês mostraram em passagens internacionais no tema, ou pelo menos correlatas, então é um negócio que no mundo já é bem comum. Só que se você reparar, esse início foi meio caloroso, né? Não sei se vocês perceberam. Tiveram várias ofertas, né? Num período super questionável em termos macro, né? Um negócio incerto pra caramba, né? E aí antes da gente começar a aprofundar a discussão, eu queria dar um passo para trás e tentar explicar para todo mundo, colocar todo mundo na mesma página, assim, até ouvindo a explicação mais detalhada de vocês, o que que é isso, de fato, o que que é Special Situations? Não, maravilha, eu vou pegar essa. Eu queria voltar um pouco para a minha experiência que eu tive lá no começo de carreira de Special Seats lá em Nova York, né? Em Nova York, quando chove, não sei se vocês, né, já viram, já estiveram lá, o que acontece é o seguinte: as pessoas que andam, todo mundo anda, né? Pouca gente pega carro, é uma cidade onde as pessoas gostam de andar. Então você tem as pessoas que ficam meio desesperadas, fica aquele caos, não tem táxi, e naquele momento, Quando chove. quando chove, né, você tem uma pessoa ali, que é o cara que vende o guarda-chuva, que aproveita aquele momento de caos para vender um guarda-chuva, né, que normalmente ele, sei lá, custa $1, o cara vai vender por 10, né? E pensando na época que eu estava lá, depois em 2008, quando veio a crise, né, e como eu falei, porra, Dow caindo, aquela confusão, gente super inteligente na TV, a gente senta naqueles trading desks com o CNBC passando, e, e então naquele momento, né, todo mundo achando que o mundo ia acabar, né, a gente inteligente, economista inteligente, falando, pô, isso aqui realmente vai ser muito difícil para os Estados Unidos, gestor de fundo falando que estava estocando comida na casa de campo lá em New England. Então, aquele negócio caótico e a gente olhando oportunidade de investimentos, né? Então, eu me senti ali como provedor de capital naquelas situações de complexidade, naquela situação onde estava naquele caos, um pouco como o vendedor de guarda-chuva ali naquele momento, né, de caos. Então, acho que dá para explicar um pouco Special Situations nesse sentido. Mas, na verdade, o que Special Situations o que retrata isso que eu estou falando, é um pouco que naquele momento estava tendo um deslocamento de mercado, né? Muito abruptamente, o mercado perdeu a confiança, né, nas instituições financeiras, e você teve, então, um deslocamento de mercado gerando oportunidades, né? E também era um momento, né, onde você realmente via ativos que estavam muito baratos, né? E algumas empresas que estavam passando por aquela dificuldade, né? Você tem os ciclos das empresas, onde tem empresas que né, nascem, fazem M&A, e em algum momento elas passam por reestruturação. Elas estavam naquele momento de ciclo de empresa, né? Então aquilo apareceu realmente oportunidade, isso que mostra que era aquele momento, né? E esses ciclos macro acontecem, né? Não só naquele momento retratado como aqui de 2008, mas durante a vida, né, tem sempre coisa acontecendo. Por exemplo, né, pode ser uma mudança de rating, né? Você tem as agências de rating, né, o Moody's, S&P's, que colocam rating de dívida, né? Por exemplo, dívida investment grade. Tem certos fundos que investem só em investment grade, né, nos Estados Unidos. Então, se por acaso acontece uma mudança abrupta de rating, a pessoa cai para below investment grade, tem que ter uma venda. Tudo bem que às vezes, né, tem um tempo para vender e tal, mas com uma série de investidores fazendo esse movimento para venda, acaba acontecendo que você consegue comprar barganhas, né? Então, esse é um exemplo, né, de deslocamento de mercado, por exemplo. Outra coisa, mudança de regulamentação. Aqui um exemplo mais próximo de casa, né? Quando você tem aqui o setor de geração distribuída, né? Que você tem um benefício, né, para o uso do fio, né, uma TUSD, que eles não pagam, né, essa taxa, e basicamente elas são mais rentáveis porque não pagam
essa taxa. E aí o que aconteceu? O governo falou, passou a regulamentação que disse a partir de certa data, se você não tiver um parecer de acesso, você não tem mais esse benefício. Então teve uma corrida de empresas e pessoas físicas, investidores, para gerar isso, para ter esses pareceres de acesso, e acaba ficando um setor, que normalmente é um setor muito bacana, né, porque é um setor de energia renovável e tal, com uma série de projetos mal estruturados. Então, começando a ter uma visão meio até um pouco negativa, né? A gente, nos últimos 12 meses, passou uma quantidade de oportunidades lá muito grande, né? E a gente acha interessante porque, além de ser um setor que teve essa mudança de regulamentação, é um setor que são ativos menores, é um setor que tem uma dificuldade de financiamento, porque é difícil ter uma PPA, né, uma receita garantida para esse tipo de ativo. Então, a gente acha que fazer um financiamento nesse ambiente de mudança de regulamentação pode ser uma oportunidade para a gente, né? Assim como, né, tem alguns ciclos que são mais ciclos de empresa, que são os momentos de reestruturação, né? Empresas que estão passando por dificuldade. É assim que a gente coloca, né, essas oportunidades e esse entendimento da regulamentação de reestruturação para o setor de special situations, porque nesse momento onde a empresa passa por um ciclo de baixa e precisa se reestruturar, esses momentos normalmente dão boas oportunidades, né? E para fazer esses investimentos, quando você tem esses deslocamentos de mercado e você tem essa dificuldade de investimento, você tem mais vendedor do que comprador, é difícil fazer essa decisão, né? Imagina que você tem um monte de vendedor e você tem que pensar meio que o contrário do que está indo o mercado, né, de saída de venda, para fazer um processo de compra. Então, o que é importante também no nosso caso é você pensar de forma contrária, né, que é o contrarian view, né? Tem uma frase, fazer um quote aqui do Warren Buffett, né, que fala, que relaciona greed e fear, né? Basicamente, ele diz que I'm greedy when others are fearful, and I'm fearful when others are greedy, né? Ou seja, basicamente ele tem interesse em investir quando ninguém tem interesse, né? Mas e ele está desinteressado quando todo mundo está querendo muito ou tem muito interesse em certo ativo, né? Então esse é um pouco do exemplo do que é ser contrarian, pensar contrarian. E para pensar dessa forma, você tem que estar meio ausente de vieses, né? Porque nesse momento as pessoas têm preconceito, né? Como eu falei, é difícil você pensar, tem alguma razão que esse ativo deve estar sendo vendido ou sendo negociado a um preço mais baixo. Uma reestruturação, sim. Quem quer entrar numa recuperação judicial, né? Então a gente olha esses nossos ativos muito sem preconceito nenhum, né? E tentando tirar uns vieses. Por exemplo, um viés que é o viés de confirmação, né? Confirmational bias, que a gente olha muito, que basicamente isso significa o quê, né? Você tem uma situação onde você já tem uma opinião sobre o assunto, você tem uma tendência a ver somente as notícias que reforçam o teu pensamento, né? E deixa de fora as notícias que falam o contrário. Então, esse tipo de viés a gente tem que deixar de fora, né? Tem até um negócio que você pode fazer no Google, se você escrever é melhor ter gatos ou cachorros, né? Você vai ter uma resposta diferente do que se você escrever é melhor ter cachorros do que gatos, porque se você faz isso, a máquina, né, o Google, ele já acha que depende se você colocou primeiro o cachorro ou o gato, você tem uma preferência e vai colocar artigos, né, um resumo mostrando que o gato é melhor, o cachorro é melhor, né? O cachorro é mais dócil, o gato é mais limpo, então ele acaba fazendo isso. Então é deixar um pouco esses vieses de lado, né? Assim como tem também o que a gente chama de herd mentality, né? Que é aquela viés onde as pessoas acabam seguindo, né, um grupo maior de opiniões, né? Então, um exemplo tradicional disso... O movimento de rebanho, né? O movimento de rebanho, exatamente. Então, uma situação
bem clássica disso é nos processos de votação, né? Quando começa a sair, tal pessoa está ganhando, então aqueles indecisos acabam indo para o lado daquela pessoa que está ganhando. E no nosso caso, né, empresas, quando elas estão passando por situações de dificuldade, acaba saindo muita notícia. E aquilo é o que faz as pessoas acharem o que está acontecendo, né, como verdade. Então a gente tem que realmente quebrar esses preconceitos e entrar e ver de forma técnica o que realmente a empresa tem como fundamento, né, e ver se aquilo é um bom investimento. Então, a forma... Você sabe o que eu falaria, Meton? A gente falou um pouco aqui de Brasil, né, e foi a sua provocação, né, Colazo, de isso é novo no Brasil e no mundo. Eu acho que vale a pena a gente contar um pouquinho da história assim, do mundo, né? Assim, de como começa a Special Situations no mundo. Porque no Brasil, isso de fato não vou dizer que é novo, mas é relativamente novo, né? Ou seja, já tem algumas pessoas olhando essa classe de ativo, que é essa classe de ativo descorrelacionada já há algum tempo. Mas quando a gente olha para o mercado americano, né, que sempre está andando na nossa frente, a gente está falando de coisa de 30, 40 anos atrás, onde os grandes investidores já olhavam investimentos descorrelacionados, né? Os event-driven, né? Eram eventos. Né? Então eu vou investir num evento que não tem nada a ver com movimento de bolsa, não tem nada a ver com movimento de renda fixa. Eu acho que vale a pena você pegar um pouquinho daí, eu não sei se... Não, claro, eu acho que é um bom gancho. O histórico, né? O primeiro investidor assim, que acabou falando de Special Situations foi o Benjamin Graham, né? Que escreveu um livro, inclusive, que é o Intelligent Investor. É um livro super conhecido e leitura obrigatória para quem começa a trabalhar em Wall Street. E ele falava que o Special Situations era todos aqueles investimentos que não tinham correlação com o mercado, que não tinham correlação com o macro. Né? Então ele dá um exemplo, né, como por exemplo o merger arbitrage, né, que é uma arbitragem de fusão. Então tem algumas situações onde uma empresa oferece para comprar uma outra, vamos dizer que seja uma empresa listada, ele fala o preço é tanto por ação. Dependendo das condições, né, se aquela é uma oferta ainda preliminar, o preço da ação não vai até o preço que foi falado. Né? E então existe uma possibilidade de você ganhar um dinheiro, vamos dizer, ele fala que ia comprar R$20, mas está lá 19,5. Exatamente o risco de repente a fusão não se concretizar nesse caso. Exatamente. Então tem gente que aposta em comprar aquela ação naquele momento, mas o risco que ele está tomando não tem nada a ver com o mercado. É um risco muito mais de negociação, é um risco muito mais relativo à questão jurídica, à questão do CAD, né, do antitrust, que acaba sendo a decisão e se realmente a fusão sair, aí sim ele ganha o dinheiro, não tem nada a ver com o macro. Né? Então, esse é um histórico do que eles dessa parte de Special Situations, né? Special Situations também, né? Ele fala que é aquilo que não se encaixa nos fundos normais de equity e nos fundos normais de dívida, né? É tudo aquilo que tem algum tipo de complexidade ou algum tipo de necessidade não correlacionada com o mercado, né? Que aí sim são fundos especializados que fazem isso. Né? E por isso, né, quando a gente fala desses fundos e esses fundos específicos, porque, por exemplo, uma empresa, né, como eu mencionei, ela passa por ciclos. Né? Ela tem ciclos onde elas entram em reestruturação. E por isso, né, que a lei é importante. Né? E a lei nos Estados Unidos ela foi colocada como um arcabouço jurídico. Né? O Chapter 11 nasceu em 1978, Chapter 11, e no caso do Brasil a gente teve essa lei colocada em 2005. Né? Então é um pouco do histórico dessas duas leis aqui. Né?